to be demons. Chargers, clean up and clear out. There's money on the horizon. Pai do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor João, ou irmão João, na verdade. Bem, eu tenho feito, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os amados irmãos, pessoas que têm se inscrito em nosso canal. E nós reiniciamos esse novo trabalho há algum tempo e temos observado que estamos colhendo fruto em ver que pessoas se agradam em ouvir a verdade de Deus e denúncias. Denúncias essas que é necessário fazer. Como eu posso denunciar o pecado, o erro e as coisas erradas? Falando sobre elas, mostrando elas. E não só mostrando e falando sobre ela, mas trazendo a palavra em si, para combater as heresias, as mentiras e os falsos profetas. E a única forma de combater o falso profeta, a apostasia, o engano, é trazendo a luz da palavra, no nome de Cristo. Eu e você devemos parar e observar e ver aquilo que Jesus ensinou, que nós devemos observar os tempos. Eles perguntavam para Jesus: quando será a sua volta? Quando será o fim do mundo? E Jesus até disse que não pertencia a ele saber tempos e datas, mas no seu amor, na sua misericórdia, então ele nos revela, nos mostra alguns pontos que nós devemos estar atentos, que nós sabemos discernir os tempos de chuva, de frio, as estações, e não sabemos discernir a volta dele próprio, de Cristo Jesus. Ele diz: não sabia discernir minha volta. Aí ele faz comparações com a figueira, aí ele fala sobre o que estará acontecendo na terra, ele fala sobre a época do dilúvio, ele fala sobre a época quando veio Deus e seus anjos e destruíram Sodoma e Gomorra. Ele fala da apostasia, então ele não fala dia, nem data, nem hora, e quem fala isso é falso profeta. Mas ele nos dá parecer dos dias que seriam a sua volta, estariam ocorrendo tais fatos. E tudo isso nós observamos que tem acontecido. Hoje nós temos uma tecnologia avançada, o qual eu estou aqui transmitindo para você, e esse vídeo chega nos 4 cantos, digamos assim, da terra, em todo mundo, se alguém quiser ver. Onde ele estiver, se ele tiver o endereço ou quiser buscar, ele vai e acha essa mensagem. A palavra diz que depois que for pregado no mundo todo, então viria a volta do Senhor e o fim do mundo. E isso é uma pura verdade, porque as pessoas falam: mas como pode, quando todos for receber a palavra, quando for pregado ao mundo todo, então virá, o fim do mundo? Isso é verdade, porque veja bem a estrutura que Deus nos colocou, que Deus nos colocou na nossa mão, que é a tecnologia ao qual nós podemos pregar. Não precisa até mesmo nós sairmos de nossa casa, mas nós podemos ter um pequeno estúdio, uma coisa até mesmo caseira, e fazer os vídeos, trazer a palavra, ensinamentos verdadeiros da palavra do Pai, e levar até as pessoas, onde alcança lugares que jamais, algum tempo, você imaginaria acontecer. Nós vemos que temos essa tecnologia, e para isso você pode fazer algo. Talvez você não tenha condições de ter um aparelhagem, ou simples ou caseira, mas você pode até mesmo com sua rede social, que é grátis, compartilhar. E eu peço para você, nos ajude a compartilhar. E no dia de hoje eu quero trazer para você, meu irmão, uma palavra de conhecimento, o qual vocês talvez tenham até visto e ouvido falar sobre o fim do mundo, é claro, porque não é necessário que eu venha aqui e comece a ensinar você sobre bênçãos materiais, sobre que Deus prospera, que Deus abençoa, que se você fazer isso, fazer aquilo, não. E na verdade, muitas das vezes as pessoas usam de má fé, usam a palavra de Deus para granjear bênçãos materiais, para arrecadar dinheiro, mas não carece. Uma coisa só te carece, eu digo para você, porque eu vivo isso, vivi isso, conheço as escrituras desde criança, e tenho provado do dom maravilhoso do Deus Pai. Uma palavra só carece para você prosperar, ser abençoado,
no ponto, na hora, no dia certo que o Senhor quiser fazer. Uma coisa só carece: você ser curado das suas enfermidades, daquilo que é promessa do Pai, da promessa de Jesus, que os sinais seguiriam aqueles que crescem no seu nome. Uma coisa só te carece: você receber sua cura, você receber as suas bênçãos, mesmo que sejam financeiras, porque Deus, Ele é Pai, Ele não é padrasto, e Ele abençoa seus filhos. Sim, mas na hora dele, no tempo dele, Ele sabe todas as coisas. E com isso, não há mistério, não há segredo para você receber uma vitória, uma bênção no Senhor. Não há. Jesus disse, olha, simples, mas simples mesmo. Ele disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Pronto. Tem algum mistério? Tem algum segredo? Precisa fazer a campanha? Precisa ir na presença dos 318? Precisa fazer a campanha de Israel? Precisa fazer a campanha de 7 dias? Precisa fazer a campanha de 120 dias? Precisa fazer a campanha da casa própria? Precisa fazer tantas coisas que eles inventam para extorquir você. Não é necessário. Jesus disse, são palavras do teu Criador, do meu Criador, do nosso Deus: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas, quando ele fala demais, são todas. Talvez você esteja precisando de um emprego, talvez você esteja com enfermidade. Essas coisas serão lhe acrescentadas. A cura lhe será acrescentada. É só você clamar a Deus, pedir na hora certa, no tempo certo. Quem sabe instantaneamente o Senhor te cure de qualquer enfermidade que você tenha. Nada é impossível para Deus. Todas as enfermidades o Senhor pode curar. Talvez você fale, mas eu estou com a vida derrotada, estou com a vida financeira destruída, perdi meus bens. Quem sabe Deus está permitindo que isso aconteça e você se volte para Ele. Busque o reino dos céus, que as demais coisas, elas serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar para você. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai fazer no tempo certo, na hora certa. Veja que o Senhor sempre prosperou os seus filhos. Abraão foi próspero, Isaac foi próspero, Jacó foi próspero, Davi foi próspero, Salomão foi próspero. Mas não foi assim. Hoje eu estou pobre, nu, miserável, e no outro dia eu estou milionário, rico. Não é assim que funciona com Deus. Tem que haver um trabalho, tem que haver a confiança no Senhor, e o Senhor dá aos seus filhos num período de tempo. Veja a vida de Jacó, que teve que trabalhar mais de 20 anos para seu sogro Labão. Veja a vida de Salomão, quanto trabalho. Veja a vida do rei Davi. Enfim, todos os servos do Senhor, os apóstolos do Senhor, tiveram que trabalhar, tiveram tempo para que pudessem prosperar. E isso é a verdade do Senhor, isso é a verdade do Pai, para que possa nos abençoar. É o tempo dele, não é o nosso tempo. Por isso não carece que eu vim aqui e faça um vídeo e dizer para você: não, faça isso para você ser abençoado, faça aquilo para você ser curado, faça campanha, vá para a igreja, ore 25 dias, faça sacrifício. A palavra diz muito bem claro, o Senhor diz assim que Ele não se agrada de sacrifício, mas antes um coração quebrantado. A esse Deus ouve, um coração arrependido, aquele que confessa, aquele que busca. Qual oração o Senhor ouviu lá daqueles 2 homens que Jesus mesmo cita em seu evangelho, no seu ensinamento? Qual? Foi o fariseu que orava e jejuava 2 vezes por semana? Não, ele ouviu aquele miserável pecador que realmente tinha se arrependido e dizia: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu, mas tenha misericórdia de mim, perdoe, me dê minhas vitórias. A quem diz Jesus que Deus ouviu? Deus ouviu o pecador arrependido, e não aquele que era religioso, que estava todo dia no templo, que jejuava 2 vezes por semana, que dava seu dízimo e suas ofertas. A esse Deus não ouviu. Esse que dava o dízimo, esse que dava oferta, esse que estava todos os dias na igreja, esse que jejuava 2 vezes por semana, Deus não ouviu. Jesus diz bem claro. A quem Deus ouviu? Deus ouviu o pecador arrependido, que se colocou na sua posição como homem caído e pecador. Então não há necessidade que eu vim aqui bajular você, porque demais pastores fazem isso
bajulando as pessoas, porque querem ver elas dentro da igreja, querem ver elas contribuindo, querem ver elas até mesmo fazer número, talvez nem seja pelo dinheiro, mas quer ver ela lá na igreja, ó, grande salvo, grande homem, aceitou Jesus, mas não houve uma conversão verdadeira. E como eu disse, para haver uma conversão verdadeira, eu tenho que denunciar o quê? Os pecados da pessoa, o pecado da humanidade, os meus pecados, os teus pecados, o pecado em si de toda a geração. Eu denuncio e mostro que elas estão condenadas, fadadas ao eterno inferno. Mas depois que essas pessoas perguntam, e agora, o que eu faço? Quando Pedro pregou para muitos, está lá nas cartas de Pedro, lá em Atos, aquelas pessoas ficaram aterrorizadas, ficaram com medo do inferno, com medo, poxa, mas então existe o inferno, existe o céu. Existe um que veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo, mas existe Jesus que veio para dar vida. Mas para isso, vocês têm que se converter. O que nós devemos fazer? Convertam, arrependam dos seus pecados e sejam batizados no nome de Cristo. Então, primeiro, Pedro denunciou o pecado deles, o que eles estavam cometendo, disse para eles o que poderia vir e iria vir a acontecer com eles, que eles estavam perdidos e que eles iam para o inferno para toda a eternidade, eternamente estariam sendo atormentados se eles não se convertessem do seu mau caminho, dos seus pecados. E eles então perguntaram: o que faremos? Eles ficaram atônitos e com medo, e saber que existia um futuro por vir que era eterno, não tinha mais volta, ou era céu ou era inferno. Então Pedro disse: vocês devem se arrepender dos seus pecados, se converter do seu mau caminho, e vocês devem ser batizados em nome de Cristo e viver o Evangelho. Então hoje, na verdade, não carece nem eu e nem você ficar pregando bênçãos materiais, mas carece nós pregar para as pessoas que elas estão, talvez até mesmo pessoas que nós podemos observar que tem mais ricos, são mais ricos, na verdade, que tem muito dinheiro, mas que não tem Cristo. E tem pobres também que não tem dinheiro e não tem Cristo, estão todos igualmente fadados ao inferno. Então há uma necessidade que nós viemos e pregamos a verdade do Senhor para o rico, para o pobre, para o pequeno, para o grande, para o velho e para o novo. É uma necessidade e é um mandamento, uma ordem do Senhor Jesus. Então o que eu digo para você, deixando essa mensagem, antes, essa síntese, eu deixo essa mensagem para você. Busque o reino dos céus e sua justiça, adore ao Senhor, peça perdão dos seus pecados, de verdade, se arrependa no profundo do seu coração dos seus atos pecaminosos, tudo aquilo que você conhece, os 10 mandamentos e toda a sua consciência do que é errado. Peça perdão, não faça mais, procure não fazer mais, peça a Jesus, peça a Deus no nome de Jesus, apresente ao Pai as suas causas no nome de Jesus. Busque o reino dos céus, peça para Deus fazer justiça na sua vida em nome de Cristo, e Ele vai o fazer. Aí você vai ver e pode dizer depois: realmente, meu irmão querido, irmão João, realmente isso é verdade, e Deus vai fazer, pois Ele diz: buscai o reino e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Quando você buscar a Deus, buscar o Pai, buscar o Espírito Santo, falar a verdade, viver a verdade, se esforçar na verdade, então Deus tem um compromisso com sua palavra, em te abençoar, em te curar, em te fazer prosperar, em tudo que for na vontade dele, é claro, porque ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele é pai e não padrasto, como eu disse. Bem, voltando nessa palavra que eu estou expressando a você, que eu não vim trazer essa ideia de teologia da prosperidade, mas trazer a realidade do porvir. Talvez o meu ministério, o meu chamado foi para isso, para alertar meus irmãos e mostrar a verdade. Porque, como eu sempre falo, que nada está ruim que não possa piorar. E a igreja em si está caminhando, está dormindo no sono da morte. Talvez as pessoas lêem a Bíblia, lêem as Escrituras, mas não conseguem perceber que se você for lá ler no final dos tempos, o Senhor nos mostrou, intermédio dos seus filhos, dos seus apóstolos, Ele mostrou 7 igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Vejam bem que tem 7 ministérios ali andando. Eles pregam, eles fazem tudo aquilo que está na Escritura, mas só tem uma que se destaca, verdadeiramente salva, que é a Filadélfia, que também peca igual às outras, mas elas guardam, elas choram, elas são pecadores. Todos são de igualdade, mas as demais carregam em si
carregam dogmas, ensinos errados, idolatria, enfim, introduzem heresias dentro do ensino de suas religiões, ou dentro das suas igrejas, ou casas de orações. E às vezes até eu mesmo pergunto: temos 7 igrejas do Apocalipse, qual você pertence? Qual delas? Você já parou para pensar sobre isso? Qual delas? Ao qual o próprio Jesus ali traz na sua palavra repreensão, que ele não quer que elas se percam. O Senhor não veio condenar o mundo. Diz a palavra que o Senhor se manifestou não para julgar o mundo, pois o mundo já está condenado, já está julgado. Ele veio para salvar o mundo. Então com isso ele traz a verdade. Faça assim, não faça assim. Faça o que é certo e não faça o que é errado. E o Senhor nos confronta. E com isso eu sempre tenho falado que eu tenho que trazer, até você pode estar observando isso daqui, você pode estar observando os banners que eu coloquei, a ONU, a nova ordem mundial, a besta. Isso aqui é um assunto muito falado. E aqui eu deixei aqui tudo que eles cometem no mundo e na igreja. O que está acontecendo, feitiçaria, enfim. Você pode observar que aqueles banners que estão passando aqui, eu coloquei sobre a ordem mundial. E o tema dessa mensagem que eu vou trazer para você agora, que não tem nada a ver com teologia da prosperidade, se você buscar o reino do céu e sua justiça e ensinar as pessoas, a palavra diz que o Senhor vai te acrescentar, o Senhor vai abrir a porta para você, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te curar. A mensagem aqui vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Acontecer de novo o quê? O que vai acontecer de novo? A palavra diz que o Senhor reservou a terra para o dia do grande fogo, o qual no passado ele destruiu com água. E dessa forma, nessa vez, ele vai destruir com fogo.